A paz do Senhor Jesus, bom dia com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida, sobre sua casa, em nome de Jesus. Vamos buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, pois todas as coisas o Senhor nos acrescenta, amém? Quero meditar com você aqui no Salmo 119, do versículo 65 ao 72. Diz assim: Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Amém? Salmista, ele vem falando: fizeste bem ao teu servo, segundo a tua palavra. E conosco é a mesma coisa. Deus sempre faz o melhor para cada um de nós. Amém? Ele se levantou de sua cama para louvar, talvez, não sabemos em que época e em que estação, se era frio, se estava escuro, mas levantou para louvar solenemente a Deus. No verso 63, no verso 66, bom juízo e ciência, ensina-me o bom gosto, dá-me uma boa apreciação, para que eu possa discernir todos os dias entre o falso e o verdadeiro, entre o bem e o mal. Muitos têm conhecimento e pouco juízo. Aqueles que receberam de Deus um bom coração podem orar com fé por uma boa cabeça, por boa sabedoria, com bons pensamentos. Davi, em todo o tempo, ele reconhecia com gratidão e entrava na presença do Senhor, sempre com ações de graça, tendo certeza do cumprimento da palavra do Senhor, dos seus mandamentos e de quem era Deus, e que ele ensinava e guardava os nossos pensamentos com o melhor, pois os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e a resposta exata, ela sempre vem de Deus. E aqui no 67, versículo 67, Davi conta das tentações de sua condição próspera. Antes de ser afligido, quando eu vivia em paz e plenitude e não conhecia sofrimento, eu me perdi de Deus e do meu dever com Ele. E isso muitas vezes acontece conosco, quando está tudo bem,
quando estamos vivendo um momento de paz, de refrigério, momento em que as coisas, umas desencadeiam a outra para nos dar de presente tudo aquilo que Deus nos presenteia nos mínimos detalhes e não entendemos. Ali muitas vezes nos afastamos de Deus, pois esquecemos de glorificá-lo, de dar ações de graça, de pensar nos seus estatutos, na sua palavra e buscar primeiro o reino de Deus, agradecendo aquele bem que chegou em nossas mãos, aquela porta aberta, aquele sonho, aquele milagre que estamos aguardando em qualquer área da nossa vida. E aqui Davi, ele se lembra disso, que ele se perdeu do dever que ele tinha com Deus. Prosperidade é a infeliz ocasião para muita iniquidade. Faz com que as pessoas sejam vaidosas de si mesmo, fiquem indulgentes com a carne, esquecidas de Deus, por tanto amor ao mundo e no que ele há, e surdas para as reprimendas da palavra. Infelizmente, queridos, isso acontece conosco, por isso precisamos ter os nossos pensamentos levados a Deus, ao senhorio de Jesus de Nazaré. Por isso, todos os dias precisamos buscar a presença do Senhor, orar, ler, meditar, trazer para a nossa vida, confessar os nossos pecados, as nossas fraquezas, atos, palavras, pensamentos, para que os demônios não façam festa na nossa vida, nos nossos sentimentos e na nossa mente, nos colocando longe do Pai, nos afastando do Pai. Portanto, precisamos lembrar, a palavra diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Em Cristo Jesus somos livres, livres do pecado. Portanto, não devemos pecar, devemos fugir da aparência do mal, devemos prestar atenção nas coisas que agradam ao Pai, não a homens, mas a Deus, sendo gratos por tudo que o Senhor nos dê, do pequeno ao grande. Devemos ser gratos para não nos tornarmos arrogantes, achando que tudo que temos, que tudo que possuímos, que toda a sabedoria que se encontra em nós provém dos nossos estudos ou da força do nosso braço, esquecendo que o fôlego de vida nosso depende de Deus. Se Deus puxar a tomada, ninguém faz mais nada. Amém? Agora, continua Davi, eu mantive a tua palavra e fui recolhido de meus erros. Deus se vale das aflições para resgatar aqueles que se perderam e que voltam atrás e que reconhecem os seus erros, confessando os seus pecados e abandonando, pois a palavra diz que todo pecado confessado é pecado perdoado. Deus não se lembra mais. A angústia do filho pródigo fez com que ele viesse a si e assim voltasse a seu pai. Primeiro ele precisou olhar para ele e depois voltar para o pai. No verso 68,
ele diz: Tu és bom e abençoador. Senhor, tu abençoa todos, tu és o bondoso benfeitor de todas as criaturas. Este é o bem que te peço, instrui-me nos meus deveres, inclina-me a eles e faze-me que seja possível realizá-los. Que pedido de Davi! Instrui-me nos meus deveres com Deus, nos dê sabedoria, discernimento para te agradar, para não nos prendermos às coisas do mundo. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. E que o Senhor incline os seus ouvidos nas minhas orações e que seja possível eu agradar a Deus todos os dias. E no verso 69, ele diz sobre os seus inimigos, sobre aqueles que vêm com mentira e sobre aqueles que são soberbos, os orgulhosos, invejavam a reputação de Davi, pois ele eclipsava a sua. E em virtude disso, fizeram tudo o que podiam para manchá-la. Eles se persuadiram de que não era pecado contar uma mentira deliberada se ela o expusesse à difamação. Davi suportou pacientemente, manteve o preceito que proibia pagar o mal com o mal. Devemos pagar o mal com o bem, orando para que aqueles que se deixam se levantar contra os filhos de Deus, para que Deus levante oportunidades, pessoas que o cerquem, pois não sabemos qual é a vontade de Deus para a vida de todas as criaturas. No verso 70, ele fala: os soberbos são mundanos, apegados à riqueza e aos prazeres do mundo, e isso os faz seguro e cada dia mais tolos. Eu nunca trataria de negócio com eles. Eu me comprazo em tua lei e crio minha segurança nas promessas da palavra de Deus. Aqui aprendemos com Davi que ele observava aqueles que eram arrogantes, seguros, tolos pelas coisas do mundo, se achando o máximo. Ele apenas tinha a sua mente voltada a Deus, buscando a palavra do Senhor, aonde ele encontrava segurança, nas promessas das palavras de Deus, e assim deve ser conosco. E no verso 71, ele diz: o soberbo e o ímpio viviam em pompa e prazer, enquanto Davi, que se mantinha na observância de seus deveres e próximo de Deus, estava ainda em aflição, clamando a Deus. Ele pode falar por meio de sua experiência. Foi-me bom, pois muitas das boas lições só podem ser aprendidas pela aflição. Se nunca tivermos uma experiência com Deus, não passarmos por algo, como saberemos explicar? Como saberemos nos colocar? Elas o ajudaram
aperfeiçoar seu conhecimento e graça. E no verso 72 ele fala: lei da tua boca, lei de Deus, da qual Davi teve profundo conhecimento em sua aflição. Porque nos momentos de aflição de qualquer um de nós, é na palavra de Deus que encontramos resposta. É da boca de Deus que encontramos socorro presente na hora da angústia. Foi-lhe o melhor de todo ouro e prata que ele perdeu durante sua aflição. Davi tinha uma pequena parte da palavra de Deus comparado ao que temos hoje nas nossas mãos, pois temos completos o Antigo e o Novo Testamento. Mas veja só como ele conferia grande importância, e esse pouco ele procurava aplicá-lo o tempo todo em sua vida, se corrigindo. Suas riquezas cresceram e ainda assim ele não deixou que o seu coração se apegasse a elas, manteve-se na palavra de Deus. E assim devemos ser nós, sempre gratos a Deus por tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, sabendo que agindo Ele na nossa vida, quem impedirá? E em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Mas para isso, queridos, precisamos ser como Davi, olhar para nós mesmos e prestar atenção na palavra do Senhor e pôr em prática e aplicá-la na nossa vida. As bênçãos vinham na vida dele, pois ele era obediente à palavra, mesmo com seus erros, com suas falhas, com seus pecados, mas ele colocava o seu rosto no pó e clamava ao Senhor em arrependimento para que Deus o livrasse, pois ele confiava que Deus poderia se compadecer dele, perdoá-lo e ajudá-lo a prosseguir. E assim devemos ser. Cada um de nós temos falhas, pecamos, erramos, somos falhos. Somos de uma natureza adâmica, natureza de pecado. Dependemos das misericórdias do Senhor, da graça do Senhor. O Senhor Jesus se deu lá na cruz do Calvário por mim, por você, para levar sobre ele todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, as nossas dores. E devemos agradecê-lo, prestando atenção na sua palavra e não se iludindo com as coisas do mundo que são passageiras. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Guarde isso. Amém? Agrade a Deus e você verá a sua vida transformada. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te damos graça. Nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos falando a tua palavra, meditando nela, em pouco espaço de tempo, mas estamos aqui. Eu te apresento essas pessoas que vão entrar nessa live, seja no Facebook, no YouTube, que elas sejam tocadas pelo mover da tua palavra. Leva os nossos pensamentos cativos em obediência a Jesus Cristo de Nazaré. E na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, todos os demônios, principados e potestades amarrados, sem nenhuma ação sobre as nossas vidas, nossa família, nossa casa, nosso ministério,
tudo que se relacione conosco. Guarda nossa mente, que ela esteja totalmente cativa, voltada ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nós te damos graça, pois até aqui nos ajudou o Senhor. E sabemos, Senhor, que nada foge do seu controle, nada foge do seu olhar. Pai, guarda nossa entrada, nossa saída, para todos sempre. Amém e amém. Querendo Deus, estou aqui de segunda a sexta para deixar uma palavra para você, 7 horas da manhã, para agradecermos a Deus, buscando primeiro o reino de Deus, sua justiça, pois todas as coisas Ele nos acrescenta, amém? E meu esposo tem entrado alternadamente para deixar uma palavra à noite, às 19h30, amém? Que Deus te abençoe. Quero te convidar para entrar lá no canal Ministério Ebenezer Jeová Nissi. Nosso canal é novo ainda e estou querendo que ele tenha um tamanho um pouquinho maior e conto com você. É só entrar, é só clicar na tarjinha que tá lá, inscreva-se, e eu te agradeço muito. E compartilhe a palavra de Deus, participa disso, de enviar a palavra de Deus para alguém que você ama, alguém que pode estar orando junto, alguém que muitas vezes nem força tem para orar, amém? Faça parte. A paz do Senhor Jesus.